amém? Quantos estão contentes com o Senhor? Glória a Deus. É um privilégio poder estar na casa do Senhor. Amém? Como Sula na abertura de culto estava comentando, né? É uma grande bendição poder estarmos juntos, né? Para adorar e exaltar ao Senhor. O salmista Davi diz no Salmo 23, ele começa dizendo que Jeová é seu pastor, e ele termina dizendo, não, que gostaria de morar, na verdade, nos atos do Senhor todos os dias. Amém? E a casa do Senhor é o lugar que o Senhor, Ele trata com nós outros, amém? Nós outros como ovelhas, quando estamos aqui no aprisco, o Senhor, Ele trata com nossos corações. Contentes também em ver alguns irmãos, não, que todavia não havia visto desde que cheguei de viagem, amém? É muito bom estarmos aqui para adorar e agradecer ao Senhor. Eu havia lhes comentado, irmãos, que o tema da palavra de hoje seria andando com Deus. Amém? Deus, Ele ministrou esta palavra aí no Fúzio, quando a irmã Ana Caetana, que foi a companheira de quarto de Esté, na base de Soleira, ela entrou na abertura e ela estava falando justamente com esse tema. Amém? Falando de Enoque, que andou com Deus e Deus lhe tomou. E dentro daí, Deus começou a ministrar em meu coração uma palavra muito preciosa, que eu quero compartilhar, amém, a vós outros, e eu creio que será de grande bendição, amém? Nós outros vamos estar lendo dois textos. O primeiro que está em Gênesis, no capítulo 5, o versículo 22 a 24. Gênesis, capítulo 5, o verso 22 ao 24. Logo, vamos para Amós, capítulo 3, verso 3. Amém? Glória a Deus. Vamos dando glória, vamos glorificando ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Lemos Gênesis 12, 22, 24. E caminhou Enoque com Deus, depois que engendrou a Matusalém 300 anos, engendrou Irra. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Caminhou, pois, Enoque com Deus, e desapareceu, porque lhe chegou Deus. Amós 3,3 disse: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Vamos fazer mais uma oração. Padre, pedindo graça por sua santa palavra, graça por essa palavra que tu ministrou em meu coração. Eu lhe pido neste momento tua graça, tua unção, que sua presença pode manifestar-se para o correr de vida, de minha Padre. Que se o Senhor hablando através de mim, Senhor, nesta hora, tu conoces, Deus, tua igreja, tu conoces cada um, Padre, que esta manhã, Padre, ha venido ante a tua presença para receber o pão de céu. Aqueles também, Padre, que nos acompanham, Senhor Deus, pela internet, aqueles que posteriormente, Deus, estarão vendo, Deus, essa mensagem. Abra, Deus, o nosso coração. Aviva, Deus, nossas vidas, nossa hambre, Padre, para que possamos cada dia estar em tua presença, caminhando contigo. Nós outros oramos e te exaltamos. Em o nome santo e poderoso de Jesus Cristo, os irmãos dizem amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Vai tomar assento, irmãos. Aqui nós outros presenciamos uma cena extraordinária, onde a palavra diz que Enoque andou com Deus. Enoque caminhou com o Senhor e Deus lhe tomou para si. Aqui eu até vejo que quando o autor dos Hebreus diz sobre os heróis da fé, ele disse que foram homens que este mundo não eram dignos. E de verdade, irmãos, o povo de Deus, o povo que caminha com o Senhor, não é deste mundo.
não são deste mundo. Por isso que Deus lhe toma para si, porque não são deste mundo. E Enoque, ele caminhou com Deus, não só caminhou como estudo de acordo com Deus, que agradou tanto Deus, que Deus lhe levou para estar com ele. E nós podemos observar que desde a queda, da caída do homem no horto do Éden, o homem, ele se voltou para a maldade. O pecado começou a crescer sobre o mundo depois da queda do homem, até que Gênesis no capítulo 3, ele registra, na verdade, uma regeneração, que é a regeneração de Enos, que começou a buscar a Deus. Foi uma regeneração que, em meio do pecado, em meio da transgressão que estava no mundo, eles começaram a invocar o nome do Senhor. E mais adelante, então, no capítulo 5, não tem um registro de que Enoque não só invocou a Deus, que decidiu caminhar com Deus em uma regeneração perversa, pecaminosa, onde alguns começaram a invocar, Enoque decidiu caminhar com Deus. Eu quizás pode imaginar Enoque, aún em sua juventude, ouvindo nas histórias de como era a vida, na verdade, dos primeiros homens, de Adão e Eva no horto, antes do pecado, com Deus, e como eles caminavam na presença de Deus no horto do Éden. E isso impulsionou a fé de Enoque para buscar essa experiência em estar na presença do Senhor e caminhar na presença de Deus. Enoque, ele viveu em um mundo decaído, mas ele não se conformou com o mundo decaído. Enoque decidiu caminhar com Deus. Nós outros estamos, como Enoque, em um mundo decaído, um mundo que tem tornado-se difícil de viver em ele, em santidade. Pero nós outros podemos tomar a decisão não somente de invocar a Deus, mas caminhar com Ele. Amém? Porque o próprio Senhor Jesus, por meio do teu Espírito, Ele nos proporciona essa bendição. E a Bíblia, ela habla não somente de Enoque, como muitos homens que decidiram caminhar com Deus em tempo de diversidade, em tempo de pecado, como por exemplo Noé, que caminhou também com Deus, e quando havia vindo a destruição sobre o mundo, Deus preservou a vida de Noé, preservou a vida de sua família, como o próprio Moisés, que decidiu caminhar com Deus, e Deus levantou Moisés como um profeta, como um legislador, para liberar o povo e levar para uma terra buena, uma terra que mandava leite e mel. Como um Davi, que também decidiu caminhar com o Senhor e pôr a Deus a seu lado em seu reinado, e o Senhor o levantou, o honrou e disse que seu reinado seria perfeito e que o Messias, o Redentor, vendria de sua regeneração. Assim como Jesus, quando esteve aqui nesta terra, que de amor, na verdade, discípulos, e muitos derraram tudo para poder caminhar com Cristo e seguir o caminho, e o Senhor Jesus lhe confiou e disse que estaria com eles todos os dias, que Ele estaria dando força, que Ele estaria me obedecendo e que estaria dando a vida eterna. Homens e mulheres que decidiram caminhar com Deus. E também houve, no decorrer da história, pessoas que decidiram caminhar com aqueles que representavam a Deus e o qual Deus obedeceu. Como foi o caso de Josué, que caminhou com Moisés, desde a saída do Egito, durante toda a peregrinação pelo deserto, e quando chegou o momento, foi o sucessor de Moisés. Deus lhe enviou para entrar na terra prometida.
como Eliseu também, que decidiu caminhar, na verdade, com Elias. E quando Deus também toma Elias, Deus ele dá sobre Eliseu a dobre unção que estava sobre Elias, e ele se torna, né, um grande profeta, usado por Deus. Então são homens que decidiram caminhar com aqueles que representavam Deus, o qual Deus também nos beneficiou. Porque há uma bendição, irmãos, em caminhar com Deus, em caminhar com aqueles, né, que representam Deus. Há uma bendição poderosa nisso. Amém? Porque quando nós outros falamos em caminhar com Deus, nós estamos falando em ter direção, em ter comunhão, em ter acordo e propósito com aquele qual estamos caminhando. Significa que se decidimos caminhar com Deus, Deus ele vai estar na direção da nossa vida, Deus estará conosco em todo momento, em toda circunstância, Deus estará dando propósito na caminhada em tudo que iremos fazer. Porque será Ele que irá nos conduzir a nossa vida. Pelo segundo texto, nos relata a nós e nos faz uma pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como nós outros podemos caminhar com Deus se nós outros não estivermos de acordo com Deus? Porque para caminhar com Deus é necessário estar de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Para caminhar com Deus é necessário estar de acordo com a vontade de Deus, mesmo que a vontade do Senhor não é essa nossa. E na maioria das vezes, a vontade do Senhor não é a nossa. E nós outros, para caminhar com o Senhor, devemos estar dispostos a renunciar a nossa vontade para seguir a vontade de Deus. Aleluia! É por isso que quando Paulo ele registra, na verdade em Gálatas, que devemos caminhar em espírito para não cumprir os desejos pela carne. Ou seja, necessitamos caminhar com Deus, caminhar no Espírito Santo e não fazer a nossa vontade para não estar nos desejos da carne, nos desejos desse mundo, e sim em a vontade de Deus. Pelo meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer que é um grande privilégio caminhar com o Senhor. Amém. Caminhar com Deus é um grande privilégio. Você sabe por quê? Não é simplesmente por causa da bendição que o Senhor nos proporciona. Não é solamente por isso, ou simplesmente por isso. É simplesmente pelo hecho de desfrutar da presença de Deus. Caminhar com Deus é um privilégio, porque desfrutamos de tua santa presença. E a presença do Senhor é gozo, é alegria, ela é paz. A presença do Senhor nos completa. A presença do Senhor é tudo em nossa vida. Porque nós podemos ter tudo desta vida, mas se não temos lá a presença do Senhor, não temos nada. Porque nada vai suprir nossa necessidade. Pero nós outros também podemos não ter nada, mas se temos a presença de Deus, nós teremos tudo, porque Ele suprirá nossa necessidade em Cristo Jesus. Aleluia! O problema não é que Deus não quer caminhar com nós outros, porque o desejo do Senhor é estar com nós outros. Tanto que quando Adão ele peca, quando Adão sai do caminho, Deus ele vai em busca de Adão, pergunta: de onde tu estás? O desejo de Deus é caminhar com nós outros. Por isso que Ele nos chama. Agora, Deus ele caminha com nós outros, não em nosso caminho, Ele caminha com nós outros no caminho dEle. Por isso que Ele nos chama para estar com Ele no caminho. Muitos querem caminhar com Deus pelos seus próprios caminhos. E a coisa não funciona assim.
Por isso que muitos são frustrados. Você já ouviu uma pessoa, né, que diz: nossa, ser cristiano é difícil. Ser cristiano é uma luta constante. Por que às vezes isso passa? Porque a pessoa quer caminhar com Deus, mas isso é o próprio caminho. E aí vai ser um confronto, uma luta constante entre a carne e o espírito. Pero quando tu decide, amém, estar com Deus e caminhar no caminho de Deus, você vai ver que o Espírito do Senhor vai fluir na tua vida, e em toda situação que tu passar, tu estarás sendo coberto pela presença do Senhor. É por isso que Davi, quando ele transgride, quando ele peca, ele vai o quê? Correndo na presença do Senhor, porque a presença do Senhor que sustentava Davi. Era na presença do Senhor que ele era sustenido. Aleluia. E a gente vê Enoque, que se entregou a Deus de uma forma poderosa. Enoque, ele decidiu caminhar com o Senhor. Enoque, ele foi conhecido não por grandes riquezas, não por grandes conquistas desse mundo. Enoque, ele foi conhecido porque ele decidiu caminhar por Deus, caminhar com o Senhor. Há muita gente não que quer ser conhecido por aquilo que conquistou neste mundo, por o patrimônio que tem, por aquilo que conquistou, na verdade, pela casa, pelo coche, pela riqueza. Mas que é bem quando somos conhecidos, porque caminhamos com Deus. Aleluia. Aleluia. Porque seguimos os passos do Senhor. Esse é o maior testemunho que nós outros, como cristianos, podemos deixar. Esse é o maior legado que podemos deixar para a nossa geração, para nossos filhos, para aqueles que nos cercam, que nós outros caminhamos com Deus. Aleluia. Pero muitas vezes nós outros entramos em desacordos. E os desacordos nos impedem de seguir o caminho do Senhor. Esse padrão é estabelecido por Amós, que não poderão caminhar junto ou dois se não estiver de acordo. Isso é uma realidade que muitas vezes está presente em nossa vida, tanto em nossa relação com Deus, como em nossa relação com as pessoas que Deus põe em nossa vida. E muitas vezes, para não estar de acordo nem com Deus e nem com as pessoas que Deus põe em nossa vida, nós entramos em desacordo e tomamos caminhos diferentes. Nós podemos ver o exemplo de Abraão e Ló, que é a família. Abraão, quando Deus chama Abraão ele começa a caminhar com Deus e leva seu sobrinho, ele se acha responsável por seu sobrinho Ló e leva ele. Pero no decorrer da caminhada, o texto diz que a pessoa vem discorde dos pastores de Abraão e de Ló, a ponto que Abraão ele chama Ló e fala: mira, nós não podemos seguir assim, peleando, os pastores peleando, nós temos que se separar. Pero o problema aqui que eu vejo não é que Abraão e Ló se separou. O problema que eu vejo aqui é que Ló tomou um outro caminho que não era o caminho que Abraão estava. Porque esta foi a oportunidade que Ló estava esperando para poder deixar Abraão e tomar seu próprio caminho. Porque logo quando Abraão disse que deveriam se separar, Abraão ele permaneceu no mesmo lugar que Deus havia chamado, no caminho que o Senhor havia estabelecido. Pero Ló mirou os campinas do Jordão e cambiou o caminho. Porque separar, irmãos, em algum momento nós devemos separar, mas não podemos sair do caminho. Exemplo, nós outros que somos pais temos nossos filhos.
E nossos filhos, uma vez, vão se separar de nós outros para ter sua família e constituir sua família. Vão se separar, vão constituir uma outra família. Pero não se pode mudar o caminho. Pode se separar, mas não cambiar o caminho. Não mudar a fé, não mudar o respeito, não cambiar a honra. Então existe aqui uma diferença muito grande entre separar e cambiar o caminho, a direção. É igual, por exemplo, eu servia ao Senhor lá em Portugal. Eu estava lá em Portugal. Quando fui enviado para a Espanha, eu tive que me separar da igreja lá de Portugal. Eu me separei da igreja para estabelecer aqui, mas eu permaneci no caminho. Agora, se eu tivesse salido em discórdias, em rebeldia, e se eu tivesse venido, estabelecido a igreja em meu nome, eu havia cambiado o caminho que havia Deus estabelecido. Então a questão não é se separar, a questão é não mudar, não cambiar, é o caminho. E aqui entra a questão de termos um coração submisso a Deus. Porque, lógico, quando houve nos problemas, a situação dos pastores, ele poderia dizer: Abraão, mira, vamos aqui ver a terra aqui, pero eu não quero sair debaixo da tua cobertura, eu não quero sair debaixo, né, da tua proteção, porque tu está no caminho que Deus me chamou, e eu não quero sair desse caminho. Pero não, ele esperou a primeira oportunidade para fazer aquilo que queria. Um outro exemplo que podemos estar mencionando foi Pablo e Bernabé, que a causa, né, eles eram companheiros, na verdade, de viagem, já havia feito uma primeira viagem, iriam começar na segunda, pela casa de João Marcos, que ele havia abandonado na primeira, eles entram em uma discussão, e diz uma forte discussão, e se separam. E se separam por causa disso, não empreendendo o caminho que eles haviam planejado. Eram das pessoas que se queriam, eram das pessoas que queriam estar juntos, mas por causa de uma situação se separaram e cada um foi para um lado. E aqui eu aprendo, irmão, que muitas pessoas às vezes se separam justamente porque não sabe renunciar à sua própria vontade. Porque se eles houveram alado, houveram orado, pisado o Senhor e se submetido à vontade de um ao outro, as coisas poderiam ser diferentes. Pablo poderia dizer: ó, Bernabé, é verdade que o Marcos, ele nos abandonou, a minha vontade não é levá-lo, mas eu tenho muita consideração por você, porque tu lembrou de mim quando os discípulos haviam me olvidado, e tu foi me buscar, tu foi uma grande benção na minha vida, então vamos dar uma outra oportunidade a João Marcos. Ou como também Bernabé dizia a Pablo: ó Pablo, sim, ele nos levou, então se, bueno, eu queria levá-lo, pero desta vez ele quer, a ver se ele aprende a lição, e uma próxima vez levamos ele, pero não houve acordo. Não houve acordo, houve uma discussão muito forte, e cada um tomou um caminho diferente. E aqui o que aprendemos, que muitas pessoas que se querem, que se amam, acabam se separando porque não têm acordo. Quantos matrimônios estão se separando? Quantas parejas estão se separando porque não é acordo? Quantas amistades estão terminando porque não há acordo? Porque não renunciam sua razão, porque não renunciam sua vontade.
E não é como caminhar se não há acordo. Por mais que queremos a outra pessoa, se não há acordo, vão tomar caminhos diferentes. Quando eu estava em Brasil, estava falando a um pastor, e o pastor havia errado o ministério e o pastorado, simplesmente por desacordos, porque não concordava com algumas situações. E era um pastor que queria muito, né, o ministério, o pastor que havia errado, pero por não se poder de acordo, acabou se separando, terminou se separando. E quantas vezes isso tem passado, irmãos, em nosso meio, pessoas que se querem, pessoas que estão juntos, e às vezes por causa pela falta de renúncia do coração de uno, pela razão de uno, acaba se separando. Estar de acordo é uma clave para que dois possam caminhar juntos. E o que podemos falar do jovem rico, né? O Marcos registra no capítulo 10, verso 17. O jovem rico que vai assar Jesus, animado. Eu quero caminhar contigo. Eu quero ir para o céu, eu quero ter a vida eterna. Eu cumpro os mandamentos. E Jesus mira, olha, uma coisa só lhe falta. Só uma. É só uma coisa que te falta. Vende tudo que tem, dá aos pobres. E ele fala, e tendrá o tesouro no céu. Fíjate só como Jesus, ele dá primeiro a esperança, ele fala, mira, eu sei que tu coração está nos tesouros, mas eu vou te dizer, se tu vende o que tu tens, dá aos pobres, tu tendrá o tesouro no céu. E depois disso, depois tu vende e caminha comigo. E o que é isso? Se entristeceu. Parece que ele não escutou essa parte, não? Tesouro no céu. Ele queria o tesouro de cá. E não caminhou com Jesus. Porque às vezes o apego às coisas materiais nos impede de caminhar com Jesus. Esse jovem rico poderia ter sido um dos apóstolos, um dos 12. Pelo amor pelas coisas materiais, pela riqueza, lhe impediu de caminhar com o Senhor. E como as coisas, irmãos, desse mundo têm apartado muitos do caminho, têm impedido muitos de caminhar com Jesus. E um outro exemplo também que eu quero estar errando é do filho pródigo, no capítulo 15 de Lucas. Porque o filho pródigo, ele decidiu tomar um outro caminho, a não estar mais no caminho de seu padre, de estar na casa do seu padre, com seu padre, ele decidiu tomar um outro caminho, porque ele pensou que poderia viver sem seu padre. Como muitas vezes nós outros pensamos que somos autossuficientes, que podemos viver solos sem Deus. Nós corremos todas as bendições de Deus, né? Como o irmão pródigo, dá-me a parte da herança. E nós corremos tudo, a saúde, os recursos, os bens, e vou viver meu próprio caminho. Eu posso viver sem Ele. Eu não necessito estar com Ele, em la casa de Ele. Eu sou autossuficiente. Quantos tomam caminhos equivocados pensando que são autossuficientes, que não necessita de Deus, que não necessita de nada? Às vezes eu vejo pastores aí que estão solitos, abrem igreja solito, não estão vinculados a nenhuma parte, respaldados por nada, falam, isso é suicídio, estou pensando que isso é suicídio, isso é morte. Isso é catástrofe. Como é bueno caminhar com Deus, como é bueno caminhar com aqueles que o Senhor põe sobre as nossas vidas.
Se nós outros decidirmos caminhar solo, sem cobertura, sem respaldo, será a nossa ruína. Tarde ou temprano, lá a destruição vendrá, lá a ruína vendrá. Para isso necessitamos pôr de acordo. Devemos pôr de acordo com Deus, devemos pôr de acordo com aqueles que Deus põe em nosso caminho. Quantos padres e irmãos entram em desacordo e devem diablar uns com os outros. E muitos irmãos estão berrando de receber a bendição de Deus por de acordo com seus padres, por não honrar seus padres, por ignorar seus padres como se não existisse. Isso não importa se os padres foram buenos ou foram malos. Nós outros, como filhos de Deus que estamos no caminho do Senhor, temos que marcar a diferença na vida deles. Eu já compartilhei aqui na igreja, estava também compartilhando no discipulado, uma predicadora, Joyce, foi abusada sexualmente por seu padre. Houve uma infância terrível, uma juventude terrível, ela conheceu a Deus, conheceu a Jesus, ela se tornou pastora, e seu padre já maior que é do inferno, e Deus habla com ela, traz o padre para dentro de sua casa e cuida dele. Já parou e pensou? Abusado pelo próprio padre, e agora Deus lhe habla para levar para dentro de sua casa. Pero tudo isso era um processo de restauração, porque havia coisas em seu coração que necessitavam ser restaurado. E ela obedece a Deus, traz seu padre. Tive a oportunidade de cuidar, e não só cuidar, de administrar a presença de Deus sobre a vida de seu padre. E antes de morrer, o padre dela aceita Jesus Cristo e é salvo. Ela honrou seu padre. Aquilo que seu padre não lhe podia oferecer, ela pôde oferecer a seu padre, porque ela temia Jesus em seu coração. Porque ela estava no caminho e atraindo seu padre para o caminho. Disso que se trata o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Aqui nós encontramos a grande verdade. É o desacordo com a vontade de Cristo nos leva para leve de sua presença. Se nós outros entramos em desacordo com Cristo, isso vai nos levar para leve de sua presença. Pouco a pouco vamos nos alejar, nos distanciar da presença de Cristo, simplesmente por seguir nosso caminho, nossa vontade. Devemos estar de acordo com o Senhor em um caminho que Ele propôs para nós outros. Preste atenção, minha irmã e minha irmã, não é Deus que vai se adaptar em caminho. Não é Deus que vai se adaptar em seu caminho, é nós outros que teremos que nos adaptar ao caminho de Deus, porque os caminhos do Senhor são mais altos, os pensamentos do Senhor são mais altos sobre a nossa vida, porque o nosso caminho muitas vezes é caminho de morte, pelo caminho que Deus nos chama é um caminho de vida. E muitas vezes nós outros vamos, e queremos que Deus esteja com nós outros. Fazemos as coisas da nossa maneira, da nossa forma. E queremos que Deus esteja saudando. Que Deus é malo. Ai, que eu estou passando por isso. Ah, Deus me mandou passar por aí. Deus me mandou fazer isso. Deus te autorizou tu tomar essa decisão. Porque estar no caminho do Senhor é consultar a Ele, esperar a resposta dEle em tudo que irá fazer. É depender dEle. Em Lucas 9:23, Jesus diz: se alguém quer venir após mim, se alguém quer caminhar comigo, negue a si mesmo.
Toma a sua cruz e siga. Negar a si mesmo como dói, na verdade. Negar a carne, negar a vontade própria como dói. Pero consiste nisso, negar a si mesmo consiste em colocar a nossa vontade barra a vontade de Deus, para que a vontade de Deus se manifeste. Tomar a cruz é aceitar aquilo que Cristo tem para nossas vidas. Segui-lo é permitir que Ele determina nossa direção. Aleluia. Ele está nos chamando. Ele está nos chamando, siga-me. Venga, camine comigo. Camine. E aí vemos, quando miramos um Judas, que come com ele, camina com ele e depois traiciona. Por quê? Porque estava caminhando em desacordo. Caminhava em desacordo. E uma pessoa que caminha em desacordo, ele vai caminhar hasta a destruição repetida. Porque não é só caminhar, é estar de acordo com a vontade do Senhor. Lembra do profeta que huiu da presença de Deus porque não estava de acordo que predicasse para os ninivitas? E de onde foi parar? Do ventre do grande peixe. E aún assim, o infeliz, com essa experiência, quedou vivo no ventre do peixe 3 dias, foi esculpido e foi predicar, mas em desacordo com Deus. Eu vou predicar, mas Deus já mandado fogo para destruir essa rede, em desacordo. Mesmo assim, estava em desacordo. Depois que ele predica, ele vai para a montanha, esperando Deus mandar um juízo. E o rei, quando ouviu, na verdade, a mensagem, ele se converteu. Todo o povo se converteu. Deus, não se converteu. Eu não sabia. Se eu predicasse, por isso eu não queria predicar. Porque eu não sabia que Deus se converter, que tu és misericordioso. E Deus necessitou dar uma lição a este profeta, que estava valorando mais uma árvore, não que a ele uma sombrazita para ele, que num dia nasceu e no mesmo dia morreu, e porque ele estava num calor terrível e desejou a morte. E Deus falou: Jonathan, o povo de nível qual que eu criei, que eu formei, não é mais importante para mim? Esta árvore que tu está se lamentando, que tu não plantou, e tu está se lamentando por ela. Deus necessitou dar uma lição ao profeta. Porque nós devemos entender que caminhar com o Senhor é submeter sua vontade. Isso, irmãos, implica em poner delante de Deus cada área de nossa vida. Cada área de nossa vida nós devemos poner delante do Senhor para caminhar com Ele. Por exemplo, tu vai casar. Senhor, tu está de acordo com esse casamento? Tu vai caminhar de uma cidade para outra e tu dizer: Senhor, tu está de acordo com este câmbio, e tu põe na presença dele. Tu tem uma proposta de trabalho, é do Senhor, tu está de acordo com esse trabalho. É submeter tudo na vontade do Senhor. É tu vai abrir um empreendimento, um negócio. Senhor, é de sua vontade esse negócio, esse empreendimento que quero estabelecer. Esse caminho que eu vou seguir é o caminho. Isto é caminhar com o Senhor. Porque nós outros, irmãos, tendemos que parar de simplesmente desfrutar de um momento da presença do Senhor e depois levar na vida a nossa maneira, enquanto nós outros podemos desfrutar da presença do Senhor todos os dias, a todo momento. É bom, por exemplo, nós outros estivemos allá no Fúzio, foi uma imersão, foi uma grande bendição.
Pero se eu saio de lá, dessa imersão, dessa presença tão gloriosa, e não decido sair de lá, caminhando com o Senhor, não vai valer de nada. Acabo perdendo aquilo que foi me dado. É uma caminhada constante com o Senhor, de todos os dias, a todo instante, a todo momento. Jesus, ele nunca prometeu que seria fácil. Ele nunca prometeu, pero ele disse: eu estarei contigo todos os dias, até o fim do mundo. Camina comigo que eu estarei contigo. Quando tu passar pelas águas, aí estarei eu. Se tu for passar pelo fogo, estarei aí. Se tu está passando por luta, estarei peleando contigo. Estarei contigo todos os dias. Caminhar com o Senhor é isso. Quando vem a luta, quando vem a perseguição, quando vem a aflição, quando vem o ataque do maligno, é tu sentir Deus que está ao teu lado, dizendo: não temas, que estou contigo. Eu compartilho com os irmãos que depois que cheguei no Fusa, foi uns dias muito fortes espiritualmente, com muita luta espiritual. Sentia meu corpo destroçado. E um dia eu estava aqui na oração por la manhã, né? E esse dia eu estava solito. Eu orei deitado aqui no púlpito. Às vezes quando eu tenho oportunidade, eu assim, deito aqui, oro deitado, porque eu não consigo. E falava: Senhor, toma minha vida, renova, restaura, quita isso que eu estou sentindo, Senhor, esse mal que sinto. E clamava ao Senhor. E saí daqui sentindo aquele mal-estar. Quando eu peguei pela tarde e pela noite, eu senti Deus me abraçando, Deus me renovando, me fortalecendo de uma forma muito especial. E nós devemos aprender que caminhar com Ele é depender dEle em todo instante, em todo momento. É quando tu está passando por uma luta, uma tribulação, uma tentação, não buscar seus recursos, e sim buscar a Ele. A Ele. Para que Ele te sustente. Então, se tu está passando por uma tormenta, se tu caminhas com Ele, Ele estará contigo na barca. Quando tu estiver débil, se tu caminhas com Ele, Ele será a sua fortaleza. Se tu não consegue ver ao final, Ele te ensinará o destino de tudo. Porque tu caminhas com Ele. Enoque caminhou. Enoque entregou sua vida. Enoque se submeteu à vontade do Senhor. E Deus lhe tomou para si. Ao final, Deus levou Enoque para estar com Ele. E se caminharmos com Cristo, Ele não só estará com nós outros todos os dias, nos respaldando, nos direcionando, nos consolando, como nos tomará também para Ele para sempre. O melhor que podemos fazer é caminhar com Ele. Não se contente somente em buscá-lo alguns momentos. Que a nossa âmbito seja de estar com Ele todos os dias, caminhar com Ele em todo instante, a todo momento. E a pergunta para nós outros não é se conhecemos a Deus, não é se conhecemos a Cristo,
A pergunta é para nós outros estou caminhando com Cristo? Estou caminhando com Cristo? Eu quero te invitar a poder de pé neste momento. Porque caminhar com Cristo, irmãos, significa sujeitar nossos pensamentos de acordo com Ele, as nossas decisões, que os princípios que estabelecemos sobre o nosso lugar, sobre a nossa família, sejam seus valores, que o ministério que Deus ha posto sobre nós outros esteja sob sua vontade. É depositar nossos planos, a vontade e o propósito de Deus. Porque nós outros não podemos caminhar com o Senhor fazendo nossa própria vontade. Para caminhar com Deus, nós outros necessitamos submeter à vontade do Senhor. E hoje Deus está nos chamando a ajustar nossos passos. O desejo do coração do Senhor é ajustar nossos passos. É entregar ao Senhor a nossa vontade, a nossa necessidade. Quizás pedir a Ele perdão, porque não teremos caminhado de acordo com a vontade dEle. E sim, estar disposto a cambiar de atitude e retomar o caminho que eles erraram. É o caminho que desfrutamos pela presença dEle a cada dia. Sim, irmão, necessitamos negar a nós outros mesmos, tomar nossa cruz para seguir. Eu quero orar neste momento por você. Pero mientras estava orando a Deus, meditando na palavra, Deus ha posto um ato no meu coração para ser. Nós vamos estar adorando, alabando o Senhor. Pode começar a adorar barrito. Eu quero invitar aqui o Rafa. Pega aqui, Rafa. Ponga-te aqui assim, aí adelante, virando para allá. Mais para adelante um pouquinho. O Rafa vai estar aqui representando Jesus Cristo. Ele vai estar aqui em uma representação de Jesus. E mientras nós outros vamos estar adorando, preste atenção, irmão, preste atenção no que vamos fazer. Isso é uma direção profética que o Senhor está nos dando essa manhã. Ele está aqui na representação do Senhor. E eu quero invitar nesse momento aqueles que querem ajustar seus passos com Cristo, que venham e se ponga aqui ao lado ou por detrás de Rafa. Tu pode sair do teu lugar, por acá, vem passar por cá e se ponga aqui ao lado. Eu sou o primeiro a estar aqui. Eu tenho os passos para ser ajustados. Eu te invito, aqueles que desejam ajustar seus passos, o caminho com Jesus, ponga-se aqui ao lado. Amém? Venham-se ao lado ou por detrás. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Venha com fé, venha orando. Venha orando.